Em Guerra Civil, acompanhamos uma dupla de jornalistas, formada por Lee, interpretada por Kirsten Dunst, e Joel, vivido por Wagner Moura, que aceita a missão suicida de viajar quase 500 km em direção a Washington com o objetivo de conseguir uma entrevista inédita com o presidente dos Estados Unidos. Se juntam ao grupo veterano Sammy, vivido por Stephen McKinley, e a fotojornalista novata Jessie, interpretada por Kelly Spenny. Nesse momento, a história assume os ares de um road movie, onde pode ser constatada a destruição física e espiritual do país ao longo do caminho, imerso em uma nova guerra civil. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. Por meio do extinto selo Vertigo, da editora DC Comics, foi lançada em 2005 uma série em quadrinhos chamada DMZ, Terra de Ninguém, que narra uma nova guerra civil nos Estados Unidos. Na história, acompanhamos um estagiário de jornalismo que desembarca com uma equipe em Nova York, declarada zona desmilitarizada, para fazer a cobertura do conflito. Em 2022, DMZ foi adaptada como série pela, à época, HBO Max. Estrelada por Rosário Dawson, a primeira e única temporada contou apenas com 4 episódios. A fraca receptividade decretou o encerramento do programa. Alex Garland é um diretor cujos trabalhos orbitaram no gênero do terror e da ficção científica, mas agora surpreendeu com um drama de guerra de várias formas perturbador. Guerra Civil é um ensaio bem elaborado de um conflito armado urbano que evoca uma parte sensível da história dos Estados Unidos e incomoda por soar como uma espécie de retrato de um possível futuro. No filme, ainda que sejam sugeridos alguns palpites, não é deixado exatamente claro o motivo da divisão da nação. O filme prefere se focar apenas nas consequências, na confusão, no caos provocado pela guerra. No caminho até a capital, são apresentados orgulhosos cidadãos armados que agem de acordo com o que acreditam, praticando sua própria justiça. Também aparecem soldados que não estão lutando exatamente por uma causa, mas apenas reagindo ao meio, onde a agressão é respondida com agressão em um estado de desconfiança perene. Na reta final do filme, a narrativa que até então seguia com os pés no chão começa a ser vítima da necessidade de dobrar a história aos desejos do criador, forçando situações que deixam clara a artificialidade do acontecimento apenas para cravar uma espécie de simbolismo, uma licença de certa forma moralista que esvazia um pouco do que foi construído com tanta habilidade até então. A ação de jornalistas cobrindo conflitos armados foi retratada magistralmente no, baseado em fatos reais, Repórteres de Guerra, com o qual o Guerra Civil guarda algumas semelhanças, especialmente no tocante ao comportamento dos protagonistas. Lee e Joel são durões, viram muita coisa até então, sabem como se movimentar em ambientes de combate e, como praticantes de esportes radicais, desafiam os limites sem pensar demais no próprio risco. Mas, mesmo eles, não sairão imunes ao final da jornada. Jesse Plemons, mais uma vez interpretando um psicopata, é responsável por um dos pontos mais simbólicos da trama. Que tipo de americano é você? Ele pergunta aos jornalistas. A resposta é a diferença entre a vida e a morte, mas também reflete o estado das coisas no país neste e naquele momento onde o filme se passa, onde o sentimento do patriotismo está sendo direcionado para justificar qualquer tipo de violência. Nada parece fazer sentido, enquanto que, ao mesmo tempo, a vida na guerra parece tão simples. Matar primeiro quem pode tentar matar você. Quando o mundo parece virado de cabeça para baixo, uma forma de não enlouquecer de vez é se apegar à sua função, ao seu trabalho. Você é um soldado? Luta. Você é um jornalista? Registra o que está acontecendo. Sua profissão parece um tipo de garantia de alguma espécie de ordem, de segurança, mesmo que custe a vida dos outros ou a sua própria. Gosto como Garland constrói a narrativa, mostrando detalhes discretamente, ainda que claramente querendo que o espectador visualize o que ele quer que visualize, no momento correto, sem que seja também explícito demais, sendo óbvio, mas no limite certo. Um olhar ou um simples gesto, como a mão ensanguentada de um soldado, que se movimenta no momento correto, o prolongando, prendendo a atenção e enviando mais de uma mensagem ao mesmo tempo à audiência. A trilha sonora se integra à narrativa, complementando o clima de tensão e excitação durante o percurso rumo à capital do país, onde descobrimos, junto aos personagens, que o governo oficial está prestes a ser derrubado. Por que ou quem exatamente? Não sabemos, ainda que deixe entendido que talvez seja uma rebelião justa, que a culpa da guerra fora de atitudes do presidente contra seu próprio povo. Outra pista, deixada lá atrás, é quando informam que os jornalistas são sumariamente executados em Washington.
Essa falta de clareza é grande parte da graça do filme, pois em uma guerra raramente há uma verdade única, mas um duelo entre várias versões nas quais cada lado acha que está correto. A produção da A24 foi uma das grandes surpresas do ano até aqui. Com um orçamento modesto de 50 milhões de dólares, ao menos para uma produção independente, se saiu melhor que um blockbuster convencional de grandes estúdios. Pela primeira vez, a A24 liderou as bilheterias em um final de semana. Para título de comparação, sua estreia rendeu mais que a Furiosa, a Mad Max Saga. É um bom sinal para o futuro. Em uma estrada, a equipe de jornalistas presencia um confronto entre atiradores. Quem é quem? Por que estão atirando uns nos outros? As perguntas dos jornalistas não fazem sentido, mas a resposta de um dos soldados simboliza bem a situação como um todo. O grupo se vê sob a mira de alguns soldados em frente a uma fossa cheia de cadáveres. Quem está armado é quem detém o poder sobre a vida e a morte. O soldado pergunta a cada um que tipo de americano ele é. Existe uma resposta que possa salvá-los daquele julgamento arbitrário? Após uma situação de tensão máxima, Lee e Jess conversam sobre as emoções que passaram até ali. Naquele momento, a veterana percebe que a garota já se tornou outra pessoa. Ela se reconhece em Jess e ao mesmo tempo parece não gostar mais de quem ela própria é. Cotação Punk para a Guerra Civil, 9 de 10. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos às recomendações de filmes com temas semelhantes à Guerra Civil. Os Gritos do Silêncio. Acompanhamos Sam Waterston como Sidney Chambers, um correspondente estrangeiro do New York Times em plena Guerra Civil no Camboja, durante a instalação do regime do Khmer Vermelho. Junto a um jornalista local, Sidney cobre a espiral de violência e loucura que envolve o país. Repórteres de Guerra. Baseado em fatos reais, o filme acompanha 4 repórteres fotográficos fazendo a cobertura jornalística dos últimos dias do regime do Apartheid na África do Sul. Um retrato realístico das situações, angústias e perigos que um jornalista corre em um país estrangeiro sob um regime violento. Uma Guerra Pessoal. Rosamund Pike interpreta Mary Colvin, uma famosa correspondente de guerra. Mesmo tendo perdido a visão de um olho devido à explosão de uma granada no Sri Lanka, Colvin continuou cobrindo conflitos armados em todas as regiões do planeta. Até a próxima Crítica Punk!